Oi, pessoal. Então, continuando a parte de cálculo das ações numa estrutura de aço, hoje a gente vai ver mais especificamente como é feito as combinações das ações e por que ao invés de a gente determinar somente um esforço, nós determinamos vários esforços a partir da montagem de várias combinações e dentre esses esforços a gente escolhe os mais desfavoráveis. Quer dizer, a gente pode não ter apenas um esforço, mas sim dois valores a serem considerados no dimensionamento. Isso acontece quando uma peça pode, de uma maneira, em uma determinada combinação, ser tracionada e, ao mesmo tempo, em outra combinação, essa peça passa a ser comprimida. Ou pode ser flexionada com um momento positivo e, numa outra combinação, com um momento negativo. Então, isso pode acontecer. Então, lembrando, né, antigamente a gente calculava a estrutura fazendo com que todas as ações fossem aplicadas ao mesmo tempo. E o esforço resultante desse cálculo, então, era multiplicado por um único coeficiente de segurança. Hoje em dia não é feito assim. A gente calcula a estrutura para cada uma das ações. E depois, os esforços obtidos com cada uma, com o cálculo da estrutura, com cada uma dessas ações, vão ser combinados, gerando então, possivelmente, né, vários valores de esforços a serem considerados e, dentre eles, vão ser escolhidos as piores situações, digamos assim. Bom, isso é feito através de um uso de combinação de carga. Então a gente vai direto para um exemplo. Esse exemplo aqui, ele está fazendo a combinação das ações que ficaram sujeitas a um edifício comercial e dentro desse edifício comercial tem uma viga e essa viga então ela calculada individualmente para todos os esforços, a gente tem o valor do momento fletor dessa viga. Então, essa viga foi calculada colocando na estrutura as cargas, as ações, devido ao peso próprio da estrutura metálica. E se obteve um valor de momento dessa viga igual a 10 kN/m. Num segundo momento, se fez o mesmo cálculo da estrutura, mas agora considerando o peso próprio de outros componentes não metálicos permanentes. É uma carga permanente também. E houve então o resultado desse momento em torno igual a 50 kN/m. Por outro lado, a estrutura
foi também calculada com o uso e ocupação da estrutura. Um prédio comercial, existe uma carga de uso e ocupação para esse caso. O momento nessa viga, então, calculado dessa maneira, ficou em 30 kN/m. E também, isoladamente, a estrutura foi calculada considerando uma carga de vento e se obteve nessa viga um momento fletor de 20 kN/m. Então, nós temos duas ações permanentes e duas ações variáveis. Bom, considerando que a gente tem duas ações variáveis, então isso vai gerar duas combinações de carga. Por quê? Porque em cada uma das combinações de carga, uma das ações variáveis vai ser a ação variável principal e as outras ações vão ser secundárias, no caso aqui, a outra. Dessa maneira, nós vamos ter duas combinações de cargas diferentes, tá? Considerando em cada combinação, então, a aplicação dos coeficientes majoradores de carga e os coeficientes de combinação, tá? Aqui eu já vou mostrar para vocês a tela do aplicativo Combinação de Ações que vocês vão poder utilizar e dá para ver exatamente como essas cargas foram combinadas. A carga permanente devido ao peso próprio da estrutura metálica, que é igual a 10. A carga permanente do peso próprio de elementos em geral, tipo 5. Aqui é bom frisar que algumas vezes a gente não sabe, né? Por exemplo, o seu elemento está em dúvida se o elemento é com adição em loco ou se é um equipamento, um elemento em geral. Quando surge a dúvida, a gente coloca ele no item que tem o maior valor de coeficiente majorador. Quer dizer, se a gente está em dúvida se o elemento é adição em loco ou em geral, a gente coloca ele em geral, tá? Considerando um coeficiente maior, então. Nesse caso, então, tem-se duas cargas permanentes do tipo 1 do tipo 1 e tipo 5, e duas cargas do tipo variável, uso e ocupação comercial, que é o tipo 2, e o vento, que é o tipo 4. Para uso e ocupação, o coeficiente majorador ele é o mesmo, 1,5, mas o coeficiente de combinação é diferente. Para edifício residencial é 0,5, para edifício comercial é 0,7, para depósito é 0,8. Bom, como foi falado, como são duas cargas do tipo variável, uso e ocupação comercial e vento, surge a necessidade de se fazer duas combinações. Em cada uma das combinações, a carga principal vai ser uma das cargas variáveis. Então, na combinação 1, a carga principal é a variável 1, no caso, o uso e ocupação comercial, e na combinação 2, a carga variável principal vai ser a 2. Bom, com isso, nós vamos ter, então, nas duas combinações, os coeficientes
das cargas permanentes, e as cargas permanentes são iguais. 10 vezes 1,25, 50 vezes 1,5. Mas as cargas variáveis, elas têm coeficientes diferentes, ou os coeficientes de combinação são diferentes. O coeficiente majorador é igual, 1,5, 1,5. Para a carga de 30 de uso e ocupação. Para a carga de 20, vento, também, 1,4 vezes 1,4. Só que, quando a carga variável é principal na combinação, ela não é usada o coeficiente de combinação, esse coeficiente que é menor que 1. E sim, aqui nesse caso, um coeficiente neutro igual a 1. Essa é a variável principal, então ela usa um coeficiente de combinação neutro igual a 1. Nessa, a variável principal é essa, então ela usa um coeficiente de combinação neutro. A variável secundária, ou as variáveis secundárias, que nesse caso é 1, vão receber então o coeficiente de combinação. Nesse caso, a variável secundária é vento, então vai receber o coeficiente de combinação do vento. Nessa, a carga variável é uso e ocupação comercial, então recebe o coeficiente de combinação da carga de uso e ocupação comercial 0,7. Considerando essa diferença entre as combinações, se tem um total diferente de carga. Então, a gente tem um total de momento na primeira combinação de 149,3 kN e na segunda combinação de 147, kNm. 149,3 kNm e 147 kNm. Bom, após o cálculo das duas combinações, é necessário a escolha do esforço preponderante. Nesse caso, nós temos dois esforços positivos, ou dois momentos fletores positivos, e a gente vai optar pelo maior. Então, o momento fletor solicitante do projeto é 149,3 kNm. Tá? Tem os outros exercícios feitos, né? E feitos no aplicativo aqui, estão todos resolvidos. Então vocês vão dar uma olhada nesses exercícios, porque tem mais alguma coisa, né? Quando as combinações são feitas e quando aparecem cargas variáveis negativas, tá? Quando o esforço é contrário. Então, isso a gente vai ver na sala, na aula virtual, certo? Um abraço, pessoal.